Bem-vindos, assista meus vídeos, comente e compartilhe. Domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente. Saúdo os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a todos pela participação nessas aulas de EBD virtual. Quero agradecer de coração e pedir a vocês, aqueles que não são inscritos ainda, vão se inscrevendo, não esqueça de curtir e não esqueça de fazer o seu comentário. A lição de hoje é a lição de número 2, Esther, um espelho para o cristão de hoje. Quero desejar a todos os internautas aí um feliz ano novo. Estamos vivendo agora o ano de 2021. Que Deus abençoe a todos vocês. O texto áureo da nossa lição diz o seguinte: e alcançava Esther graças aos olhos de todos quantos haviam. Esther, capítulo 2, versículo 15, parte B. Verdade aplicada. As atitudes da rainha Esther enfatizam a necessidade de sermos pessoas honradas. A pergunta de hoje: qual o nome da festa judaica que comemora a salvação dos judeus persas? Então, na descrição aqui, nos comentários, gostaria que vocês respondessem e comentassem essa lição. Troque ideias entre os internautas, é importante. Tudo é para a glória de Deus. Então eu gosto quando vocês estão comentando. Na próxima lição estarei mandando um grande abraço aí para todos os internautas que têm me acompanhado. Então, alô vocês, me aguarde na próxima lição. A introdução diz o seguinte: o livro de Esther nos descreve de uma maneira afetuosa as estratégias de Deus, o qual agiu de modo silencioso para proteger o povo hebreu dos seus inimigos. Então, queridos internautas, nessa lição, todos vão poder ver que Esther era uma jovem muito bonita e foi escolhida juntamente com outras jovens virgens para estar na presença do rei, já que ele iria escolher dentre aquelas virgens uma para ser sua esposa e para coroá-la rainha. Porém, antes de Esther estar na presença do rei, ela passou por um processo de embelezamento que consistia em um ano de tratamento. Então eu estou fazendo aqui uma introdução da lição para você entender. Então, assim como Esther, nós, os filhos de Deus, também seremos introduzidos à presença do Senhor. Portanto, também precisamos passar por um tratamento de beleza, que é o processo de transformação através do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender que, apesar de sermos a noiva de Cristo, ainda não estamos prontos para o casamento. Diante disso, é necessário que nós, como noiva de Cristo, sejamos preparados para as bodas do Cordeiro. Estamos sendo preparados para o grande dia. Por isso é necessário aproveitarmos a cada oportunidade que o Senhor nos proporciona no nosso viver diário, para que nós possamos fazer a diferença e fazer o melhor para Deus. Então, quem está me acompanhando aqui nas lições virtuais, nós estamos hoje na segunda lição, você vai entender o porquê e a comparação, a analogia entre a vida de Esther, o preparamento de Esther e o preparamento da igreja para encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nesta lição, na primeira parte, nós vamos entender qual o papel do cristão no mundo. Olha, por favor, se você está apenas onde eu estou fazendo uma apresentação, você dê um clique aqui na descrição e vá para a lição completa. Porque nós vamos juntos entender qual é o papel do cristão no mundo.
como você se comporta nesse mundo de imoralidade. Então, vamos estar vendo isso. Devemos confiar no amor de Deus. Ele nos criou e se importa conosco. É o que eu vou estar ensinando na lição. Precisamos, como servos fiéis, não corromper-nos com as coisas que o mundo oferece. Devemos confiar no amor de Deus. Ele nos criou e se importa conosco. Então, meus queridos internautas, nós precisamos, como servos fiéis, não corrompermos, mas estarmos prontos para servir a Deus e não corrompermos com as coisas que o mundo oferece. Na segunda parte eu vou falar sobre como fazer a diferença onde estivermos. Eu falo tanto na área eclesiástica, na área religiosa, na área social, na área familiar e na área do empreendedorismo. Como fazer a diferença em todo lugar que nós estivermos. Vou também apresentar que Esther é o nosso espelho, exemplo de fidelidade. Vou estar falando sobre isso na segunda parte. As estratégias de Deus em nossa vida. Vamos ver juntos aí como Deus age em nossas vidas. Vou estar mostrando também que Deus tem um propósito na vida de cada crente. De que maneira é esse propósito? Então, gostaria que vocês estivessem participando. Na terceira parte, eu vou falar sobre a bênção do Senhor que estava sobre a vida de Esther. E por quê? Porque ela, a bênção de Deus na vida dela, eu vou estar mostrando que ela agia em favor de outros, ou em favor do povo de Deus. Vou também estar ressaltando que Esther era íntegra e temente a Deus. Também vou falar sobre a vida eterna, o tesouro incomparável. Quando estiver encerrando a lição, vou falar sobre a verdadeira paz que só encontramos em Jesus. O objetivo da primeira parte da lição é entender qual é o papel do cristão no mundo. Então, estamos vendo aqui e procurando entender, queridos professores e internautas, sobre o papel do cristão no mundo. Estamos desenvolvendo o nosso papel? Então, Esther viveu em um período que prevalecia a imoralidade. Então, nosso mundo hoje está semelhante àquele em que Esther convivia. Promiscuidade, libertinagem, traição, e todo tipo de idolatria. Precisamos, como servos fiéis, não corromper com as coisas que o mundo oferece. Então, meus queridos, o prato está pronto. O mundo vai cada dia de mal a pior. As realidades do tempo de Esther, em que havia orgias, em que havia tantas e tantas coisas, homens amantes de si mesmo, nós estamos vivendo no dia de hoje. A prostituição, a roubalheira, os políticos que para dar exemplo, ensinam o povo a roubar, na maioria das vezes. Tem política honesta, mas grande parte são ladrão do tesouro nacional. E aí corrompe e faz com que as pessoas dizem, os políticos roubam, eu também roubo. Cada um, por exemplo, tem o seu espaço para pecar na bebedeira, e no amor livre e em tantas e tantas coisas. Então, não é diferente. Então, nós precisamos sermos luz do mundo. Devemos confiar no amor de Deus. 1.1. Deus disse através do profeta Jeremias, com amor eterno te amei. Então, Deus, meus queridos internautas, professores, vai colocando para a classe de maneira que elas possam estar entendendo o agir de Deus em nossa vida. Então Deus nos colocou no mundo através do primeiro casal, Adão e Eva, e Ele se importa conosco. Uma prova desse amor nota-se na vida de Esther, que tinha uma íntima e saudável comunhão com o Senhor. Nós vimos na lição anterior o ensinamento, o cuidado do pai para que ela seguisse rumo ao sucesso através da obediência à palavra de Deus.
Os crentes atuais, nós necessitamos de uma composição de valores básicos que nos proporcione segurança e uma direção na caminhada rumo aos céus. Não podemos ser o tal do vacilão. Nós estamos caminhando para o céu, então nós precisamos viver uma vida que agrada a Deus. Temos observado que nos dias atuais, muitos cristãos estão abandonando suas verdades. Então, meus queridos, muitos cristãos abandonando suas verdades. Esther, ela sabia que os verdadeiros filhos de Deus estão em guerra. Isto traz a lição de que mesmo em terras estranhas, Deus tem um propósito para cada vida. Eu não sei, querido professor, querido aluno, você pode estar movimentando a tua classe, traga alguma dinâmica aqui, não dá para a gente estar apresentando dinâmica, mas pedindo para eles verificar em que ambiente eles estão vivendo, como viver nesse mundo de trevas, não se contaminar, né? Sabendo que os verdadeiros filhos de Deus sempre estão em guerra. Quando você aceita Jesus, você está aceitando um desafio de ir contra o mundo. Então, para viver no mundo corrompido, sem se corromper, saiba que sua vida em Cristo incomodará o mundo. Entenda que a sua vida não pertence mais ao mundo. É preciso atentamente que a sua vida seja realmente uma vida transformada, porque a sua vida vai incomodar o mundo. Então temos que entender que nós não somos do mundo. A nossa vida não pertence a nós mesmos. Paulo disse que a vida dele estava crucificado com Cristo, que ele estava crucificado com Cristo. Quer dizer, o mundo morreu, agora nós vivemos para Deus. Então, nós precisamos ver quem influenciou Esther. Seu primo Mardoqueu. E quem é que influencia a nós? De que maneira e para onde nós estamos caminhando? O mundo, ele tem exercido uma influência negativa sobre a vida das pessoas, que tem afetado o modo de pensar, falar, sentir, vestir, se relacionar com as pessoas. Então o mundo influencia. Meus queridos, eu me lembro que a minha mãe remendava as nossas roupas, calças rasgadas, remendava, tinha não sei quantos remendos. Nós vivíamos numa pobreza extrema e não podia comprar outra roupa. Naquela época a roupa era cara, não era barato como hoje. E aí aquelas roupas tinha que remendar, fazia porque era vergonhoso sair com a roupa rasgada. Hoje o mundo ditou a moda e as pessoas andam com as calças rasgadas. Por quê? Porque o mundo ditou a moda. Pense bem, meus queridos. Você acha que é interessante você comprar uma calça rasgada? Calça rasgada, no meu tempo, desde quando eu comecei a minha empresa, se a calça estivesse rasgada, tinha que doar para alguém remendar, porque ninguém vestia. Hoje, calça rasgada é moda. Não estou falando contra a moda, mas gente, pelo amor de Deus, que os cristãos não entrem nessa coisa de se vestir conforme o mundo. Nós somos luz do mundo, nós estamos para brilhar. Então, se você, porque o mundo usa uma calça toda rasgada, você vai usar também. Não estou dando doutrina, só estou dizendo, gente, não está vendo? Olha aos olhos de Deus, Deus quer nos ver rasgado, maltrapilho. Ah, mas é moda, agora todo mundo está andando rasgado. Mas você é luz para os que estão em treva. O 1.2 diz, um exemplo para os cristãos de hoje. A maneira como o livro de Esther aborda a sua conduta serve de espelho para cada cristão. Então, meus queridos, tornei fazer uma divisória aqui para vocês entenderem. Esther, um exemplo para os cristãos de hoje. Esther amava mais a Deus do que o mundo, dando a nós um exemplo de como confiar em Deus. Como Esther, precisamos aprender a dizer não às tentações do mundo. É difícil, meus queridos, eu confesso. Confesso a vocês, queridos professores, né? Claro que nós não podemos chegar para a classe e perguntar o que mais se influencia no mundo, porque isso nós abre porta para murmuração. Mas que cada um dos alunos, professores, alunos, dê um minuto de reflexão para cada aluno. Para aí você que está me acompanhando, para um minuto depois de reflexão,
para ver o que está te influenciando, né? Se você está conseguindo dizer não às tentações, porque é uma série de coisas que nós possuímos que atrapalha o nosso viver com Deus. Então, nós precisamos dizer não. O que você precisa dizer não? Qual é o que na tua vida? Fica com você e Deus. Não diz a classe, de repente, você vai abrir um teu ponto fraco, e daí, em vez de só o diabo te cutucar nesse ponto fraco, tentar te derrubar nesse ponto fraco, aí lá vem aquelas pessoas mais fracas que, em vez de orar por você, não, vai começar a criticar. Ah, fulano, é por isso, é por aquilo. Então, momento de reflexão. O que eu preciso dizer não? Que está difícil para você dizer não. Não se condene. Você acaba se condenando. Você faz uma coisa errada, aí você entra num processo de condenação a você mesmo, e daí você fica sem saída. É isso que o inimigo quer. Se você errou, não entre naquele processo de condenação a si próprio. Peça misericórdia ao Senhor, que Ele é misericordioso, e procura não cair naquela mesma tentação, que é assim, as pessoas às vezes caem no mesmo lugar. Então, a exemplo da rainha Esther, precisamos fazer a diferença em todos os segmentos de nossa sociedade. Em todos. Seja no trabalho, seja na empresa, seja na escola, seja na igreja, em qualquer ambiente. O cristão tem que fazer a diferença. Se ele não fazer a diferença, não está sendo modelo como foi a rainha Esther, e não está brilhando à luz do Evangelho. A rainha Esther, a atitude de atendimento ao outro, um dos aspectos de amor divino. Como nós vemos em 1 Coríntios 3:5. É um amor que não busca os seus interesses. Hoje, meus queridos, como está difícil. É claro que não dá para mim comentar, mas ser professor aí não sei o seu tempo. Amores interesseiros. Até, por exemplo, até para dirigir um trabalho na igreja, interesses. O amor não deve buscar seus interesses. Explica isso aí para os seus alunos. Nós vivemos em tempos trabalhosos. Os nossos dias, já dizia o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, que haveria homens amantes de si mesmo. Então o egoísmo, o individualismo, o pensar único e exclusivamente em si mesmo, característica marcante do mundo atual. Como nós vemos Ramã e outros no reinado persa. Então Esther, com ela nós aprendemos que não podemos viver desta maneira, mas sim nos portarmos como sal da terra e luz do mundo, vivendo para que os outros sejam felizes e alcancem a vida eterna. É comum, as pessoas querem casar para ser felizes e acaba sofrendo, entrando em um inferno. Seu casamento é um inferno, porque ela pensou tudo ao contrário. Quem casa é para fazer o outro feliz. Quando você faz o outro feliz, o outro também te faz feliz. E aí vocês vivem um céu na relação matrimonial. Então, meus queridos, nós precisamos vivermos de forma que outros alcancem a vida eterna pelo nosso testemunho. 3. Uma fé inabalável. Através da Bíblia temos a oportunidade de conhecer pessoas que fizeram toda a diferença neste mundo. Se perguntasse para a classe, falar para que o aluno fale sobre pessoas que fizeram diferença, por que não dizer pessoas que fizeram a diferença na igreja local sem puxa-saquismo? Tem pessoas que só sabem puxar o saco, porque se falar bem de um, o outro fica com ciúme. Para disso. Nós não somos do mundo, nós somos de Deus. E cada um de nós tem as nossas qualidades, mas tem qualidade que sobressai. Então, faça isso aí na sua classe. Então nós precisamos viver uma fé que não se abala. É complicado? É difícil viver, meus queridos. Viver essa fé que não se abala é difícil. Só se você estiver pautado pela palavra de Deus. Pois a fé que não se abala, ela nos mostra que podemos até viver em um mundo corrompido. Nós podemos, como Esther, viver em uma terra estranha.
em que nós, às vezes, precisamos de um pedido até para que os irmãos orem e jejuem por nós, para que nós possamos também trazer a vitória para nós e para outros. Então a atitude de Esther demonstrava sua total dependência a Deus. Ela, quando viu o perigo, mandou que todos jejuassem. Então é um manual de fé e coragem. A Bíblia narra a história de muitos homens e mulheres que venceram obstáculos, dando a nós grandes exemplos de que, quando atuamos por fé, podemos agradar a Deus. Embora nós sejamos confrontados pelos nossos valores cristãos, vivendo em ambiente desfavorável, mantemos a fidelidade a Deus. Não pense que o mundo é favorável à nossa fé. Muitas vezes nós vivemos em ambientes que não são favoráveis, mas nós mantemos a nossa fidelidade. O objetivo da segunda parte da lição: apresentar Esther como exemplo de fidelidade. Vocês vejam que nós vemos acompanhando a lição desse trimestre pelo nosso bispo Abner Ferreira, que vem trazendo com tanto carinho essa lição. Ele vem sempre trazendo a vida de Esther e a nossa vida. O que precisamos fazer para que nós também sejamos vitoriosos? Porque, quer dizer, fidelidade de Esther levou ela à vitória. Então nós também precisamos ser vitoriosos. Então nós vamos, no primeiro ponto, nós vamos apresentar Esther como nosso espelho e exemplo de fidelidade. No 1.2 nós vamos ver como fazer a diferença onde estivermos. E, por último, nesse ponto, nesse tópico, nós vamos as estratégias de Deus em nossa vida. Então Deus tem um propósito na vida de cada crente. O 2 diz: um exemplo de fidelidade. Em sua carta a Timóteo, Paulo escreveu: ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Professores, professoras, nossos alunos, conseguem esse feito em que Paulo disse a Timóteo, vendo que Timóteo, sim, era um jovem firme na presença de Deus, e nós temos competência de sermos como Timóteo, exemplo no fiel na palavra, no trato. Não vou falar, comentar, porque o tempo não vai dar. Então, Esther como exemplo de fidelidade e dependência total de Deus, ao se tornar rainha, tinha tudo que queria, meus queridos. Ela podia pensar que ela não seria nem atingida pelos inimigos dos judeus, pois ela era mulher, Assuero. Podia até não se preocupar pensando dessa forma. E tanto é que Esther, não pensa que Esther no primeiro momento aceitou. Não, senhor. Quando Mardoqueu mandou que levasse a carta até ela, falando dos problemas que estavam acontecendo, Ramã querendo matar todos os judeus, ela disse: olha, vocês sabem, se for entrar na presença do rei sem ser chamada, você pode ser morta. Então ela foi tentada a se acovardar e não defender o seu povo. Mas ela lembrou-se que Deus tinha um propósito para salvar o seu povo. Ela não estava ali no palácio sendo mulher do rei. Até porque Deus não queria um casamento místico. Foi um casamento que Deus aceitou, um casamento totalmente político. Não dá para nós discorrer falando sobre isso. Assuero era de uma descendência e Esther era judia. E aí não podia casar. Mas havia um propósito de Deus. Deus é o dono de nossa vida. Então é Ele quem designa o que fazer de nós. O propósito que Ele tem na nossa vida é de acordo com o que nós vamos desenvolvendo. Aí Deus nos vê capaz para tal e tal coisa. Então ela tinha tudo para ser uma pessoa triste, desanimada, mas estava firmada na fé e tornou-se rainha. Então, quando o Mardoqueu, o seu primo, ainda disse: olha, se você não quiser fazer nada aí, possa ser que você esteja aí, talvez por causa do povo judeu mesmo, você está aí. Então, você pode não fazer nada, mas de outro lado virá socorro. E não pensa que tu vai ficar viva. Então, meus queridos, veja esse ponto em que eu trouxe aí. Parece que ela quer se acovardar, mas aí é despertada por uma palavra forte do seu tio.
Nós precisamos, muitas vezes, de palavras brandas, mas muitas vezes nós precisamos de palavra forte, com objetivo, para acertar com uma flecha que acerta o coração e a pessoa se converte. O 2.1 diz: faça a diferença onde você estiver. Embora vivendo em uma terra estrangeira, Esther não se deixou levar pelas influências que o mundo pode oferecer. Está lascado. Quem deixa levar pela influência do mundo, quem se mistura com o mundo, está lascado. Não consegue acertar o caminho para o céu. Pois se nós agimos como Esther, faremos diferença onde nós estivermos. E nós estaremos conscientes de que somos peregrinos em uma terra estranha. Nós temos um hino que diz: peregrinos somos na terra, pois o nosso reino não é deste mundo. O mundo é bom, meus queridos. Não pense que o mundo é ruim, o mundo é bom. Esse mundo não presta, não, o mundo é bom. Quem não presta é o diabo. Deus fez o mundo para nós vivermos e gozar de tudo aquilo que Ele oferece para o bem e que agrada a Deus. Mas nós escolhemos o lado satânico, até das músicas que não agradam a Deus. Então nós precisamos ter as características que Deus espera de todos os cristãos e fazermos a diferença no meio em que estivermos, seja na igreja, seja no trabalho, seja em casa, seja na família. Deus vai honrar as nossas atitudes se nós tivermos as características que agradam a Deus. Por isso que eu sempre digo: propósitos de Deus na tua vida serão realizados, serão definidos, serão feitos, será cortada uma estratégia por Deus se você viver as características que Deus espera de você. Tem pessoas que dizem: ai, Deus me escolheu. Deus escolheu para quê? O que você faz para Deus? Deus não escolhe preguiçoso. Deus não escolhe pessoas que não querem trabalhar. Preguiçoso diz: vá ter com a formiga, não é com Deus. Você não quer nada e agora diz que Deus te escolheu. Vá para lá com essa conversa, rapaz. E a escolha não é que Ele escolheu para a salvação. A salvação são requisitos que nós levamos estagiando durante nós vivemos. Se permanecermos até o final, servindo ao Senhor com sinceridade, são características que agradam a Deus. Aí, no arrebatamento de Jesus, nós subiremos ao céu. Agora, essa escolha que as pessoas ficam pegando: aí, Deus me escolheu. Quando Deus disse aos discípulos, eu já disse em outras lições, Ele disse: eu vos escolhi para que vocês vão e dê fruto. Eu vos escolhi para trabalhar. Jeremias, o Senhor disse: eu escolhi, te escolhi antes do vento. Não foi para herdar o céu de qualquer maneira, não. Ele foi escolhido para fazer a vontade de Deus. Então nossas atitudes refletem de fato quem nós somos. Então eu quero pergunte aos seus alunos, leve isso a um debate: qual a imagem que as pessoas fazem de você? Leve isso para o debate. Qualquer imagem. O que as pessoas pensam de você? O que as pessoas pensam ou como agimos com as pessoas importa, e é saudável que tenhamos sempre o zelo de medir nossas palavras. Tem pessoa que deixa sair da boca tudo. Palavras machucam, palavras marcam. Então tem que ter autoridade na palavra para que ela não saia de qualquer maneira e que ela seja governada, que a sua boca seja governada pelo Espírito, para que não fale qualquer coisa. Então há pessoas que quando chegam num lugar, todas as pessoas ficam incomodadas e acabam indo embora. Por quê? Porque são inconvenientes, tem aquelas que falam demais. Então despertar nos outros repúdio. É isso que está acontecendo. Como que você está comportando, meu querido aluno? Professores, professoras, pergunta à sua classe: você desperta interesse das pessoas estar contigo? Ou as pessoas se repudiam? Então haja com sabedoria, sempre utiliza a habilidade de sempre ponderar, pensar, refletir antes de manifestar sua opinião. As nossas atitudes que falam por nós.
Uma palavra impensada pode fechar muitas portas. Mas a gentileza no agir conquista, meus queridos, novas amizades. As pessoas fluem para você, as pessoas querem estar perto de você. Então nós precisamos aprender com essas palavras e com as palavras de Jesus, que nossas atitudes mostram nossos frutos. Nossas atitudes na presença de Deus fazem a diferença para desfrutarmos de todas as bênçãos espirituais. Por que não desfrutamos de muitas bênçãos do céu? Porque não fazemos a diferença. As estratégias de Deus para a nossa vida. Ao falar sobre estratégias de uma vida vitoriosa, nos vem à mente dois personagens, Esther e José. É o que nós estamos vendo no 2.2. Então, a estratégia de Deus para a nossa vida. José entrou na presença do rei quando foi convocado. Esther entrou sem ser convidada a correr do risco. Aprendemos com a história de ambos que eles se utilizaram de várias estratégias, levando em conta nossa comunhão com Deus. Tenha certeza de que Deus tem uma estratégia para que a tua vida seja vitoriosa, mas depende da tua comunhão. O 2.3, Deus tem um propósito na vida de cada crente. O livro de Esther nos faz entender que o cristão faz parte do plano de Deus na terra. Então Deus, por meio de nossa fé, tem um propósito para cada um de nós. A dinâmica de Deus para nós é o propósito de uma vida vitoriosa para todos os seus servos, desde que todas as nossas ações estejam baseadas no que diz a sua palavra. Deus, por meio de nossa fé, tem um propósito para cada um de nós. Então é preciso entender estas coisas. Vamos para a terceira parte da lição. Ressaltar que Esther era íntegra e temente a Deus. O que significa uma pessoa íntegra, meus queridos professores, professoras, alunos, internautas? Pessoas que têm uma conduta reta. Ela faz aquilo que ela fala, o que ela pensa, sempre galgado pela ética e pela honestidade. Falou, se não der para cumprir, ela vai pedir desculpa. Então, pessoas que não entendem ou não lidam bem com a integridade, não pode ser consideradas íntegras e nem pode assumir papel de liderança. Afinal, não há como ser meio íntegro. Ou você é, ou você não é. A bênção do Senhor estava sobre a vida de Esther, pois ela agia em favor do povo de Deus. Veja que eu disse, agir em favor dos outros. Ressaltar que Esther era íntegra e temente a Deus. Vamos ver no primeiro ponto. A vida eterna, tesouro incomparável, o reino do céu é como um tesouro escondido, um campo. Não dá tempo para falar sobre isso, muito importante. Que Jesus vai falar sobre certo homem, que tendo encontrado um tesouro, em um campo. Ele vendeu tudo que tinha, foi lá e comprou aquele campo. Então a verdadeira paz nós encontramos em Jesus. O 3 diz, Esther, mulher íntegra e temente a Deus. Esther é apontada na Bíblia como uma serva sincera, mulher íntegra e temente a Deus. Então ela quis mostrar ao rei que era e não o que possuía. Então você ser é uma coisa, possuir é outra. Então seu verdadeiro tesouro não estava em sua aparência, e sim no fato da presença de Deus estar em sua vida. Tem pessoas porque se acha bonita e aí ela se acha que ela possui tudo. Não, senhor. É o seguinte, ela possui beleza, mas tem que possuir também fidelidade e integridade. 3:1. A bênção do Senhor estava sobre a vida de Esther. Por sua fidelidade espiritual, o Senhor engrandeceu Esther diante das nações. Então Esther agora se torna grande. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha no lugar de Vasti. Claro que não dá tempo para nós entrar aí, pois no 3º ano do reinado do rei Assuero, para entreter
ele e os seus amigos, ele fez uma grande festa durante 180 dias, 3 meses, na cidade de Suzã, capital da Pérsia, né? Com uma suntuosidade tremenda. Era uma festa que eu acredito que era muita extravagância. Então ninguém era obrigado a beber, mas era para deixar para que eles bebessem à vontade. Aí o rei bebe lá, e aí quer trazer lá a sua rainha, que era muito bonita, a Vasti, né? Querendo mostrar a beleza dela, e que todas as outras mulheres, né, eram menos belas do que a Vasti. Então ele mandou que ela comparecesse à grande assembleia. E aí, mas também nós temos no costume, na lei dos persas, existia uma lei que não podia apresentar a mulher do rei, não podia se apresentar diante de estrangeiros. Então ela disse: eu não vou. Claro que não dá tempo de comentar sobre isso aí, mas você vai comentar melhor, querido professor, porque essa teimosia aí aborreceu o rei. E aí tem toda aquela conversa que eu não vou poder estar citando para vocês aqui, em que os conselheiros acharam que as outras mulheres iam fazer a mesma coisa dali para frente. Vendo que a rainha não temia ofender tão poderoso príncipe com aquele insolente desprezo, seria também levado a que as outras mulheres, né, fizessem o mesmo com seus maridos. Então aí foi aonde houve a oportunidade para a escolha das virgens, né? Não vou à frente aqui, pois o meu horário já está bem avançado. Eu gosto de fazer a lição aí em 30 minutos, já estou indo para 40 minutos, né? Então vamos para frente. 3.2, a vida eterna, tesouro incomparável. Por sua fidelidade espiritual, o Senhor engrandeceu Esther diante das nações. Olha, pela fidelidade de Esther, então Deus engrandeceu. Os amigos de Assuero foi mandado, né, a sua comitiva a procurar as mais belas jovens para desposar, para viver com o rei e ser rainha. Então o rei aprovou aquela proposta, e aí eles trazem a moça mais formosa que estava lá, que era a Esther, que era uma escrava. Então ela não tinha nem pai nem mãe, foi criada com seu primo. E aí, mas Deus agora engrandece essa mulher. A história nos conta que a beleza dessa moça, sua modestia e a sua graça era tão extraordinária que atraiu olhares e admiração de todas as pessoas. Não acontece passar uma moça bonita, todo mundo fica olhando. Às vezes as pessoas não entendem, mas a beleza da mulher chama muito a atenção. Então, por isso, Esther, quando passava, as pessoas ficavam olhando. Que mulher bonita! E aí ela estava entre as 400 moças, né? E quando ela se apresentou, o rei se agradou dela. 3.3, verdadeira paz só em Jesus. A oportunidade para se ter um relacionamento saudável com Deus está disponível a todos os homens. Esse relacionamento talvez não resulte em prosperidade material aqui na terra. Todavia brotará uma paz profunda que nem o dinheiro do mundo pode comprar. Então, para se ter a paz é preciso semear no reino, devoção sincera e contínua a Deus. O livro de Esther nos ensina que nossas atitudes podem influenciar no processo para sermos bem-sucedidos, como José, Esther e tantos outros. Quero convidar você para a próxima lição, que é a lição 3, Mardoqueu e sua integridade. Eu vou estar falando que é fundamental que o discípulo de Cristo possua uma vida íntegra. Nós vamos refletir na próxima lição sobre o valor da integridade. Nós vamos apresentar a importância do discernimento. Nós vamos extrair lições de vida, olhando para a vida de Mardoqueu e trazer para os dias atuais. Agradeço a todos os internautas e convido vocês à próxima aula. E até lá, na paz do Senhor. Amém.